Fala pessoal, tudo bem com vocês? Celso Henrique já é na área. Vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Bem, hoje eu queria falar um pouco sobre a fé do coração, respondendo uma pergunta de uma pessoa que mandou um WhatsApp para mim, me perguntando sobre a fé do coração. Então resolvi fazer um vídeo para que outras pessoas também saibam o que é isso. Porque normalmente eu ensino mais nas minhas mentorias, onde eu pego um grupo de pessoas e destrincho melhor algumas questões que eu falo fluindo no espírito nas redes sociais. Porque eu entendo que nós devemos fluir no espírito. Mas existem pessoas que elas necessitam do ensino. E quando o Espírito de Deus falou para mim, para eu fazer as mentorias, exatamente para pegar essas pessoas e ensinar de forma mais profunda a palavra de Deus, para que elas atinjam seus objetivos e transbordem naquilo que Deus chamou elas para serem. Mas enfim, se você também quiser estar nos seguindo nas redes sociais, não só aqui no YouTube, mas também Instagram, Facebook, Celso Henrique já é. Você pode estar também nos acompanhando no Instagram e eu tenho colocado diariamente mensagem relacionada à fé, porque Deus nos chamou para ensinar fé para as nações. E hoje eu queria falar um pouco sobre a fé do coração, algo que eu falo muito, né? Que também é a mesma coisa que falar a fé de Deus ou a fé do tipo de Deus. No livro de Marcos, capítulo 11, fala uma passagem que, a partir do verso 12, que Jesus, ele fala assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Versículo 20. Passando ele pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, a figueira que amaldiçoasse secou. Então disse Jesus: tenha fé em Deus. No original é tenha fé igual a de Deus, ou a fé de Deus, a fé do tipo de Deus. E no versículo 23 ele vai expressar como é essa fé. Aí ele diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, falar, né, a este monte, ergue-te, lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Então, a fé do coração não é esse coração humano que bombeia o sangue, mas é um coração espiritual. É o nosso espírito. O nosso coração, vamos aqui, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, diz aqui: seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, na nova aliança, o coração do homem é o espírito do homem. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 4, existe um homem interior e um homem exterior. E esse homem interior, ele tem um coração espiritual, porque nós somos uma alma, nós somos o espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então, nós somos um espírito. E dentro de nós existe um homem interior. E esse homem interior, ele tem um coração. Efésios capítulo 1 fala que iluminando os olhos do nosso coração.
para que venha espírito de revelação e sabedoria, iluminando os olhos do nosso coração. Então, nós temos um coração espiritual. Eu creio que, na verdade, internamente, nós somos um ser espiritual. Existe outro homem espiritual dentro de mim, que tem um coração, que tem ouvidos. A Bíblia diz que tem ouvidos, ouça. Não está falando desse ouvidos naturais, é um ouvido espiritual. Fala de olhos espirituais, entende? Então, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova. Então, a fé do coração é a fé do meu homem interior, é a fé do meu espírito, de quem eu sou de verdade. E Jesus disse, olha, o Marcos 11, 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte e não duvidar no seu coração, no seu homem interior, no seu espírito, não duvidar, porque o espírito do homem foi feito para crer. Uau! Pega essa chave. O nosso espírito foi feito para crer, porque Deus é espírito e Ele se soprou dentro de nós, daquele boneco ali, Gênesis 2,7. E nós passamos a ser alma vivente, nós passamos a ser espírito. Nós somos um espírito, nós somos seres espirituais. Veja que aqui 1 Coríntios capítulo 15, do 44 ao 49 diz que Adão foi feito do pó da terra, mas Cristo, ele é celestial. E quando nós nascemos de Deus, amados, nascemos de Cristo, nós nos tornamos seres espirituais, porque nós somos trino. Nós não somos da terra, não fomos gerados da terra, mas em Cristo, fomos gerados do céu. Uau, isso é muito forte. Uau, digita aí embaixo, uau. Então quem você se submete a buscar mais, se aprofundar, mais profundo você fica aquilo que você se submete. Então se submeta a entrar para dentro de você mesmo e achar a resposta que você precisa. Porque Deus vai achar lá dentro do seu coração, do seu espírito. O homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. Porque existem 3 tipos de morte: morte natural, morte espiritual e morte eterna. Quando Deus disse ao homem que, aleluia, se comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Gênesis 2, 15 ao 17. Quando Adão morre, quando Adão come do fruto proibido, ele não cai duro lá. Ele não tem uma morte natural, ele tem uma morte espiritual. O que é morte espiritual? O afastamento de Deus para com o homem. Porque Deus teve que expulsar ele do Éden. Ou seja, daquele ambiente que Deus se encontrava com ele. Esse encontro de Deus com o homem, no final da tarde, Deus se relacionava com o homem. Antes da queda, antes do pecado, isso se chama vida. Existia uma árvore chamada Árvore da Vida, que representava Cristo, ali no Éden. E o homem perde acesso a essa árvore da vida. A palavra é Cristo. Ele se afasta, ele morre espiritualmente. Então esse espírito, essa distância por homem, porque o homem foi afastado da presença de Deus, ele começa a crer não com o espírito, com um coração espiritual, mas ele começa a crer na alma, que é vontade, desejo e emoções. Ele passa a crer segundo aquilo que ele sente, porque ele dá mais ênfase a coisas naturais do que o espiritual. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, já falei até em outras ministrações sobre isso, ela trouxe mais consciência do natural. Mas a árvore da vida, que é Cristo, ela traz consciência do sobrenatural. Porque não nascemos mais de Adão, nascemos de Cristo. E devemos trazer a imagem agora do celestial. E quando desenvolvemos uma vida
em Deus, na intimidade com Deus diária, através da leitura da palavra de Deus, da meditação, da confissão da palavra, da oração no Espírito, que é a oração em outras línguas, a gente vai desenvolvendo o nosso homem interior. E isso começa no novo nascimento. Isso começa nesse novo nascimento que eu sou lavado da palavra e do Espírito. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura e as coisas velhas se passam e tudo se faz novo no meu espírito. Porque meu espírito já está em Deus, entende? Então, a fé do coração vem do Espírito. Quando eu tenho um relacionamento íntimo, um relacionamento de amor com Deus, através de práticas espirituais, eu entro nesse relacionamento de amor e eu começo a ativar a fé do coração. Entende? Então, nós passamos a viver a vida de Deus. Viver com a fé do coração, que crê, com firme convicção no que Deus diz. Então, essa é a fé do coração. É a fé que crê com o Espírito, é a fé que crê por dentro. Dentro de você existe um ser espiritual, que é você de verdade. Você não é o que a circunstância diz, você não é o que as pessoas dizem, você é o que Deus diz, porque Deus fala no seu espírito. Deus quer se relacionar com você por dentro. Não busque Deus em coisas, nem em pessoas. Busque Deus na sua palavra, no Espírito Santo, e você vai achá-lo dentro de você. Deus não pode estar mais perto de você do que Ele já está, através de Cristo Jesus. Ele veio habitar dentro de você. Hoje você é o templo e morada do Espírito Santo. E o seu coração é a sede da adoração de Deus. Entende? Então, essa fé do coração, que crê com o coração, com firme convicção. Quando você nasce de novo, você recebe essa porção de fé de Deus. Que crê com convicção, sem duvidar. E quando você duvida com o coração, isso é incredulidade. Por isso que as coisas não acontecem. Porque você fala que crê, mas dentro você tem dúvida. Mas a dúvida não vem de Deus. Porque Deus, Ele se responsabiliza pela sua palavra. E quando Ele fala algo, Ele quer que você creia com o coração. E você fale. Foi isso que Jesus falou. Porque em verdade vos afirmo que se alguém falar este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que você está dizendo, mas você crê, Deus pega a sua palavra, o seu crer, e Ele se responsabiliza com aquilo que Ele disse. Porque fé também é crer no que Deus disse, sem duvidar no coração. Então, busque essa intimidade com Deus e creia com o coração, que Ele é mais real do que o natural. Porque o mundo espiritual é mais real do que o natural e ele se move através do crer, através daquilo que você fala. E quando você começa a buscar Deus por dentro, e não em coisas, e nem em pessoas, nem em religião, mas Deus, ele se torna real no seu espírito, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, busque essa profundidade por dentro. Busque essa intimidade diária e você verá que a sua vida de fé nunca mais será a mesma. Creia com o coração. Tenha essa fé aguçada, essa fé do tipo de Deus. Veja o versículo 24 de Marcos 11. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, crendo, tudo que oração pedir, crendo, que já recebesse, assim será. Essa é a fé do coração, que crê que já recebeu. Você foi edificado? Compartilhe essa palavra com mais pessoas. Porque você pode ser um instrumento de Deus para tocar outras pessoas com essa mensagem. Porque existem muitas pessoas que estão sendo guiadas pela fé da alma e não a fé do coração. Porque a fé da alma ela é movida pelos 5 sentidos, mas a fé do coração ela é movida por aquilo que Deus fala. Porque o que Deus fala está acima
do natural. A palavra de Deus diz que Ele exaltou a sua palavra e o seu nome nos céus. Então compartilha com pessoas que estão precisando serem ativadas na sua fé. Seja um transmissor da glória de Deus, levando essa mensagem para mais pessoas. Se inscreve no canal, curte e comenta. Seu comentário é muito importante. Foi através de um comentário de uma pessoa que essa ministração saiu. Então, estamos aí para transbordar o Evangelho do Reino para todas as nações. Já é.